Antes de começar a falar sobre a membrana plasmática, vale lembrar a vocês que essa estrutura ela só está presente lá nos organismos que são celulares, ou seja, nos protozoários, nos fungos, nas plantas e nos animais. Vírus não é um ser celular, então não existe a estrutura de membrana plasmática nos vírus. Por volta do século XX, lá na década de 70, Singer e Nixon se juntaram para definir um modelo de membrana plasmática. E esse modelo ele tomou o nome de mosaico fluido, como esse que vai aparecer. Notaram que nesse modelo há a presença de diversas estruturas e por isso que o nome é mosaico fluido. Por mais que seja um quebra-cabeça de várias peças, elas não estão fixas, elas ficam fluidas, elas têm movimentação nessa estrutura. Mas que estruturas são essas? Bom, primeiro a gente tem que entender que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada lipídica, ou seja, tem duas camadas de lipídios. E esses lipídios que formam essa bicamada são os fosfolipídios. Vocês conseguem perceber que o fosfolipídio ele parece um fósforo? E já fica uma dica para vocês. O fosfolipídio, como eu já tinha falado, ele apresenta essas duas regiões. Imaginem que é um fósforo, então essa cabeça do fosfolipídio é formada por um fosfato e é uma região hidrofílica, ou seja, tem afinidade por água, enquanto essa cauda aqui do fosfolipídio é formada por ácidos graxos, uma região hidrofóbica, não gosta da água, certo? Não tem afinidade por água. Por que a bicamada lipídica ela fica com as regiões da cabeça do fosfolipídio voltada para fora e as regiões do ácido graxo voltada para dentro? Justamente por essa afinidade por água. Imaginem que quando eles se aproximam da água, essas regiões onde tem o ácido graxo que não tem afinidade pela água, eles se retraem para tentar se esconder e se isolar da água. Para que a membrana plasmática consiga realizar todas essas funções que vocês acabaram de ver, ela precisa de algumas outras estruturas presentes, como por exemplo algumas proteínas e açúcares associados, que vão trabalhar ali fazendo todo o reconhecimento dessa célula. Essa região onde tem essa junção de proteínas mais açúcares que faz o reconhecimento, seja de vírus, seja de uma outra célula, é chamado de glicocálix. Além dessas proteínas com função enzimática e de reconhecimento presente no glicocálix, existe a presença desse outro grupo de proteínas, que são as proteínas transmembranas, ou seja, proteínas que atravessam essa membrana plasmática fazendo uma conexão do meio externo com o meio interno dessa célula. E existem dois tipos de proteínas transmembranas, as que atravessam por completo essa membrana plasmática ou aquelas proteínas que ficam em algumas regiões apenas dessa membrana plasmática. Aqui nesse modelo vocês conseguem ver que essas proteínas que conseguem atravessar totalmente a membrana plasmática são as proteínas integrais, ou seja, elas atravessam integralmente essa membrana plasmática. Enquanto essas aqui, que não conseguem atravessar totalmente a membrana plasmática, elas atravessam ali parcialmente apenas, são chamados de proteínas periféricas. Bom, vocês conseguem imaginar por esse modelo. Imagina vocês pegando lá um pão, uma fatia de pão desses de forma, né, certo? Já que é uma bicamada lipídica, então eu tenho dois pães de forma. No meio desse pão de forma, eu passo ali manteiga. Se eu derramar um copo de água em cima desse pão, o que vai acontecer? A água ela consegue atravessar essa membrana plasmática? Não consegue, porque essa camada de gordura de manteiga impede que a água consiga atravessar totalmente essa membrana plasmática. Então, essa membrana plasmática ela vai precisar de alguma outra estrutura que facilite essa passagem da água. No caso aqui seria essas proteínas transmembranas. Como eu já comecei a falar desse modelo onde a água não consegue ultrapassar essa região onde tem a gordura, imaginem que existam tipos de transportes de membrana, que são três. Existe o transporte passivo, o transporte ativo e o transporte em massa. O transporte passivo, do tipo difusão simples, é aquele onde a substância ela consegue ultrapassar por dentro dessa membrana plasmática sem precisar gastar energia. Por que não gasta energia?
Porque está indo a favor do gradiente de concentração, ou seja, do mais cheio para o mais vazio. É muito mais fácil, certo? Imagina um balão, o balão está vazio, você começa a encher o balão, certo? Como está indo do mais cheio para o mais vazio que é o balão, é fácil. Agora já tentaram encher um balão que já está cheio? É mais difícil. Por quê? Porque o balão já está cheio, então eu estou indo contra o gradiente de concentração. Nesse caso aqui da difusão simples, as substâncias que vão passar por dentro dessa membrana plasmática são substâncias lipossolúveis, ou seja, elas têm a afinidade por lipídios. Por isso que não tem problema nenhum ela passar por dentro dos ácidos graxos. Diferente se fosse uma substância hidrossolúvel, que fosse dissolvida em água. Tudo que é dissolvido em água não consegue passar por dentro da membrana plasmática por conta dessa região hidrofóbica. Que tipo de molécula consegue ultrapassar aqui diretamente pela membrana plasmática, conseguindo passar pelos ácidos graxos? Bom, outros tipos de lipídios, íons e gases. Vocês conseguiram notar aqui no transporte de substâncias com auxílio de proteínas que a difusão facilitada também está indo a favor do gradiente de concentração, do mais cheio para o mais vazio? Ou seja, não vai ter gasto de energia. Mas por que essas substâncias precisam dessas proteínas integrais para conseguir passar para dentro ou para fora dessa célula? É só vocês pensarem que provavelmente essas substâncias elas são hidrossolúveis, têm afinidade pela água, são dissolvidas em água, então ela não vai conseguir passar por dentro da membrana plasmática e vai precisar de alguma estrutura que coloque ela para dentro ou para fora. Nesse caso aqui são essas proteínas integrais que fazem todo esse trabalho. As substâncias que vão precisar desse tipo de transporte, que é a difusão facilitada, com a necessidade dessas proteínas que auxiliam a passagem dessas substâncias, é a água e nutrientes como a glicose. E a osmose é a passagem de água para dentro ou para fora da célula, certo? E já fica a dica, a água sempre vai para onde tem mais sais. Sempre o lado da célula que tiver mais sais é para onde a água vai. E esse processo ele está em função de um mecanismo chamado de osmorregulação, ou controle de água dentro e fora da célula. Todo mundo fica muito doido quando começa a falar de bomba e sal de potássio. Parece um mecanismo assim de outro mundo, mas não é. É um processo bem simples, na verdade. Existe entre essa membrana plasmática uma concentração maior de sódio para fora da célula e uma concentração maior de potássio para dentro da célula. E a célula, de alguma forma, ela tem que manter essa diferença de concentração, sempre com maior quantidade de sódio para fora e maior quantidade de potássio para dentro. Por quê? Porque são dois íons que participam de vários metabolismos da célula, como, por exemplo, a respiração e o controle de água dentro da célula. Porque imaginem, se tiver uma concentração muito grande de sódio dentro da célula, a célula ela vai encher de água até o momento que ela vai explodir. Então ela não pode deixar que a concentração de sódio dentro dela aumente. E como ela vai fazer isso? Começa a colocar sódio para fora. Mas aí vocês percebem que esse movimento ele vai contrário ao gradiente de concentração. Eu estou colocando sódio para onde já tem muito sódio. Eu estou tirando sódio de dentro da célula e colocando para fora onde já tem demais. E para que isso aconteça, vai precisar gastar energia. A mesma coisa o potássio. O potássio está envolvido com a síntese de proteína, por exemplo. E eu preciso colocar o potássio que está fora da célula, capturar esse potássio e colocar para dentro. Mas dentro da célula já tem muito potássio. Então vai gastar energia também para colocar potássio de fora da célula para dentro. Agora eu vou explicar para vocês como funciona essa bomba de sódio e potássio. Aqui, nesse modelo, a gente tem uma proteína que consegue se ligar tanto ao sódio quanto ao potássio. E como ela vai fazer isso? Nessa proteína existem 3 hits de ligação para o sódio, ou seja, vai chegar uma molécula energética, que é o ATP, vai se ligar a essa proteína abrindo esse sítio de ligação. 3 íons de sódio vão se ligar a essa proteína. Vai ocorrer um fenômeno ali chamado de hidrólise do ATP, ou seja, o ATP ele acaba se desprendendo de um fosfato, se transformando em um ADP. Quando isso acontece, essa proteína ela expõe o sódio para fora da célula, liberando o sódio para fora da célula, ok?
Quando acontece essa exposição do sódio e o sódio é liberado, dois íons de potássio se ligam a essa mesma proteína e ocorre ali um processo chamado de defosforilação, que faz o quê? O ADP ele vai se soltar dessa proteína, colocando o potássio para dentro da célula. Para que o potássio consiga se liberado para dentro da célula, uma outra molécula de ATP se liga a essa bomba, a essa proteína, liberando o potássio para dentro da célula. E essa bomba começa um novo ciclo. Eu vou explicar para vocês o transporte de massa do tipo fagocitose de uma forma mais lúdica. Vocês já viram como uma amoeba se alimenta de um ovo protozoário? Bom, a amoeba é um organismo unicelular, certo? Então, para ela se alimentar de um outro organismo, no caso, um outro protozoário, ela vai fazer uma extensão da membrana para englobar esse outro protozoário menor que ela, para ela fazer a digestão. Aqui na fagocitose ocorre o mesmo processo. A célula vai fazer uma extensão, uma expansão da membrana, chamado de pseudópode, para englobar essa partícula grande, porque a gente está falando de fagocitose, é o transporte em massa de partículas grandes e sólidas, e vai formar ali uma nova vesícula, onde essa substância vai estar dentro, né? Essas partículas grandes vão estar ali dentro. Essa bolsa que é formada, né? Essa nova vesícula formada pelos pseudópodes, é chamado de fagossoma. Se é fagocitose, a gente tem o fagossoma. O processo que ocorre aqui na pinocitose é muito parecido com o da fagocitose, porque vai colocar muitas partículas para dentro da célula, que é o transporte em massa. A diferença aqui, agora, é que são partículas inespecíficas ou líquidos, e não forma mais os pseudópodes, aquelas extensões da membrana. Agora o que vai se formar aqui na membrana plasmática é uma fenda, como está mostrando aqui, onde vai cair dentro dessa fenda essas partículas ou esse líquido, formando uma vesícula, como lá da fagocitose. Porém, como a gente agora está falando de pinocitose, essa vesícula a gente chama de pinossoma. Todos esses processos que a gente acabou de ver, eles estavam se referindo à entrada de partículas e substâncias para dentro da célula. Mas existe um processo inverso, que é a saída de substâncias e partículas da célula, que é a exocitose. Nesse processo, a célula vai tirar substâncias como hormônios, resíduos da digestão intracelular para fora da célula. Esse processo ele ocorre quando as substâncias que precisam sair de dentro da célula são armazenadas dentro de vesículas, são encaminhadas para a membrana plasmática, onde vai ocorrer uma fusão dessa vesícula com a membrana plasmática, sendo liberadas para fora da célula. E aí já vem uma informação muito importante, porque a membrana plasmática ela não forma somente essa estrutura que dá um limite para a célula, ela forma também as organelas, que são membranosas, e essas vesículas que vão se fundir, que são formadas dentro da célula, também são formados pela mesma estrutura da membrana plasmática, que é essa bicamada lipídica. São várias as formas onde uma célula ela vai se ligar a uma célula vizinha. Pode ser por uma junção oclusiva, como a gente acabou de ver, onde não permite a passagem de um líquido entre uma célula e outra, elas ficam coladas. Existe a junção aderente, onde há uma ligação por filamentos entre uma célula e outra, mas passa o meio extracelular. Os desmossomos, que são um dos principais, é formado por uma placa de um lado de uma célula e uma placa na outra célula, onde passam alguns microtúbulos e filamentos fazendo a adesão de uma célula à outra. Os hemidesmossomos, que falaria mais ou menos a metade de um desmossomo, é quando tem a ligação entre a membrana plasmática de uma célula e a membrana basal. Por que é hemidesmossomo? Porque notem, só tem a presença de uma placa e de filamentos intermediários de um lado, do outro não tem. E também existem as hiperdigitações, que é como se a célula fizesse várias digitais, como se fossem vários dedos, e juntassem como um quebra-cabeça uma na outra. Um outro tipo de especialização ali da membrana, como a gente acabou de ver, são as microvilosidades, que é como se a membrana plasmática fizesse várias extensões com dobramentos para aumentar a área de contato ou a área de absorção dessa célula. E vamos lá, não esquece de já dar um joinha e se inscreve no canal. Até a próxima aula.